Olá, seja bem-vindo ao canal do escritório RGL Advogados. Neste vídeo, vamos falar sobre custas judiciais, o que são, como devem ser calculadas, quando são devidas e como efetuar o seu pagamento. Todos possuem o direito de acesso à justiça, direito este garantido pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88. Contudo, o efetivo exercício do poder público em função da justiça, isto é, a movimentação do poder judiciário, demanda um custo, cuja compensação é realizada através do recolhimento de uma taxa. O artigo 145, inciso 2, também da Constituição Federal, diz que as taxas são instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Desta forma, as custas processuais são taxas devidas ao Poder Judiciário pela prestação de um serviço público, que é o próprio acesso à justiça. As custas são calculadas com base em fatores diversos, como valor da causa, unidades monetárias fiscais de cada estado, valores fixos estabelecidos em portarias e provimentos. Os fatores podem variar de estado para estado. Por esse motivo, utilizaremos como base para este vídeo o estado de São Paulo, no que diz respeito às taxas mais comuns. Quando alguém ingressa com uma ação na esfera civil, via de regra, deve-se recolher 3 taxas. A primeira é a taxa judiciária, recolhida pelo ingresso da ação ante o Poder Judiciário. Em São Paulo, corresponde a 1% do valor da causa, de modo que este valor não seja inferior a 5 UFESPs, nem superior a 3.000 UFESPs. Segunda, a taxa de mandato, destinada à carteira de previdência dos advogados, é recolhida para que seja juntado o instrumento de mandato, a procuração por meio da qual o demandante outorga poderes ao advogado que postulará em seu nome perante o juízo. Corresponde a 2% do menor salário mínimo vigente na capital do estado. Essa taxa, especificamente, é paga por qualquer parte que, constituindo o advogado, junte procuração nos autos. A terceira é a taxa de citação ou intimação. O propósito desta taxa é o pagamento pelo envio de carta de citação ou intimação ao demandado, ou a diligência do oficial de justiça para citar pessoalmente o réu. Em São Paulo, há tabelas fixas estabelecendo os valores para cada diligência, dependendo do modo de citação. No Juizado Especial Civil, essas custas são dispensadas a princípio. Elas são apenas exigidas caso o interessado queira recorrer da sentença. Nesse caso, deve-se recolher as custas de preparo do recurso, mais as custas antes dispensadas. Além do mais, caso o réu seja parte vencida no processo, ele terá que arcar com o recolhimento dessas custas, ainda que o demandante seja beneficiário da justiça gratuita. O valor das custas de preparo dos recursos de apelação, adesivo, embargos infringentes e o recurso inominado do juizado especial é de 4% do valor da causa, ou do valor da condenação, se este for líquido, ou do valor fixado pelo juiz para este fim, caso o valor seja ilíquido. Há também a taxa de pesquisa nos sistemas conveniados ao judiciário para a obtenção de informações sobre a pessoa, seus veículos, imóveis e contas bancárias, quando o objetivo for a localização de endereços para citação ou bens disponíveis para penhora. Um valor fixo é cobrado por cada pessoa pesquisada em um sistema. Isto é, caso seja requerida a pesquisa de contas bancárias de 2 pessoas, pesquisas feitas pelo sistema Bacenjude, deve-se pagar 2 taxas. Para o recolhimento de todas essas taxas, emite-se a Guia DARE, que é o documento de arrecadação de receitas estaduais, exceto pela taxa de citação e intimação e a taxa de pesquisas, ambas recolhidas por meio de guias emitidas para o FEDTJ, que é o Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça. As guias DARE são pagáveis em qualquer agência bancária
inclusive via Internet Banking, e as guias do FEDTJ são pagáveis apenas em agências do Banco do Brasil ou via Internet Banking de quem é seu correntista. É possível emitir todas essas guias acessando os links disponíveis no site do Tribunal de Justiça. No âmbito da Justiça do Trabalho, as custas são calculadas de acordo com o artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, que estabelece a base de 2% sobre os seguintes valores. 1. Sobre o valor do acordo ou da condenação, se houver. 2. Sobre o valor da causa quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito ou o pedido for julgado totalmente improcedente, ou ainda se houver procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva. E 3. Sobre o que for fixado pelo juiz quando o valor for indeterminado. Tal valor deve ser de no mínimo R$ 10,64 e não deve ultrapassar 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Além disso, essas custas serão pagas sempre pela parte vencida, após o trânsito em julgado da decisão ou da sentença, exceto em caso de acordo, quando o encargo pelas custas será dividido em partes iguais pelos litigantes. Todas as guias para o recolhimento de custas na Justiça do Trabalho são guias de recolhimento da União, GRU, tendo em vista que a Justiça do Trabalho é de âmbito federal e são pagáveis exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. A interposição de recursos trabalhistas também exige o recolhimento de custas, mediante tabela disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho, cujos valores são atualizados anualmente, entrando em vigência todo dia 1º de agosto. Porém, a guia para depósito recursal é diferente. É a guia de depósito judicial, emitida pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, porém pagável em qualquer agência bancária, inclusive via Internet Banking. Na Justiça Federal, as custas também são recolhidas por meio de guias de recolhimento da União, porém são pagáveis exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. Tais custas são estabelecidas pela Lei nº 9.289 de 1996, que fixa as porcentagens de acordo com cada tipo de ação, utilizando a UFIR, Unidade Fiscal de Referência, como valor base. A relação de custas geralmente é disponibilizada no sítio eletrônico da Justiça Federal em cada estado. Vale lembrar que todas as custas processuais serão dispensadas para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, de modo que, além da declaração de hipossuficiência, aquele que requerer a justiça gratuita também deverá comprovar o seu estado financeiro por meio de documentos como carteira de trabalho, olerites, extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros documentos que forem considerados pertinentes para tal. Eu sou Guilherme Mascarenhas, sanando mais uma dúvida. Para mais informações, consulte o seu advogado.